Olá, amigos do canal do YouTube. Estou aqui mais uma vez para trazer um esclarecimento sobre esses problemas que têm ocorrido nesses últimos dias. Problemas na igreja, problemas na política, problemas na saúde, problemas no clima. E para tentar, à luz da Bíblia, esclarecer algumas coisas que têm ocorrido, que nós talvez não tenhamos verificado corretamente a base da Bíblia, porque nesses últimos dias as coisas ficariam realmente difíceis aqui na terra. Isso nos foi profetizado pelo Senhor Jesus, e Ele disse verdadeiramente que nos últimos dias ocorreriam coisas espantosas. Então nós devemos acalmar o nosso coração, colocar a nossa fé completamente no Senhor Jesus e entender que tudo isso já está previsto a acontecer, mas o que devemos fazer é colocar o nosso coração em Deus e nos voltarmos para Ele, para que Ele venha a nos guardar para a vida eterna, como Ele mesmo disse. Ok? Então, olá todo mundo, mais uma vez, vamos começar com a nossa oração. Sempre começamos com oração, e eu quero dizer também que esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo, o vídeo número 1, e seguiremos uma ordem, dos vídeos que nós vamos postar no YouTube, esperando que você se inscreva e participe conosco. Ok? Então vamos lá, façamos a nossa oração, oremos a Deus e pedimos a Ele instrução sobre as coisas que deverão acontecer nesse momento em que estivermos lendo a palavra e buscando a Deus e na sua Bíblia as explicações que nós precisamos. Querido Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pedimos a Ti ajuda, Senhor, para fazermos o que é correto, e oramos para que o Senhor nos instrua e nos guie neste momento final. Nós oramos a Ti para que o Senhor nos dê a graça de fazermos o que é correto e não abrirmos mão da Sua salvação e do Seu perdão. Fique conosco, nos instrua em nome de Jesus. Bom, eu queria consagrar esse primeiro vídeo justamente a um problema muito sério, que é bíblico também, o que está ocorrendo agora dentro das igrejas cristãs, chamadas cristãs no Brasil e no mundo. As igrejas chamadas cristãs que não observam a palavra ou estão criando novas doutrinas que não são bíblicas, que deveriam ser abolidas ou abominadas pelo cristão verdadeiro. Então nós vamos ver agora, eu vou ler aqui a carta de um dos escritores da Bíblia, uma carta na qual ele diz que ele se preocupa com o que está acontecendo, ele se preocupa com o que está acontecendo mais dentro da igreja, ele se preocupa com o que fazer, como chegar a mostrar às pessoas o que está ocorrendo na igreja naqueles dias, e estamos lendo mais uma vez para mostrar o que está ocorrendo dentro da igreja nos dias de hoje. Bom, eu me chamo Marcelo, sou aqui da região do Rio de Janeiro e estou lendo essa carta como um alerta, como alguém que se preocupa também com a salvação das almas das pessoas e que abomina esse evangelho errôneo, esse evangelho que está sendo pregado, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus. Então a Bíblia nos diz que ainda que o anjo do céu viesse e pregasse um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que seja maldito, amaldiçoado. Porque o evangelho de Cristo verdadeiro é: Deus Pai enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos livrar deste presente século mau. Então esse é o evangelho verdadeiro. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou ler uma carta que está lá no final da Bíblia, chamada Judas. Judas só tem um capítulo, mas ele fala coisas muito abençoadas e ele dá um alerta muito grande sobre o que está ocorrendo nas igrejas que estão se desviando de Jesus, do seu ensinamento verdadeiro nos dias de hoje. Então Judas está preocupado
sobre a salvação das pessoas e denunciar os falsos profetas, os falsos mestres, falsos doutores que não querem nada com o Evangelho e se aproveitam, e estão juntos, estão se aproveitando, estão lá por dinheiro, estão lá por outros tipos de interesse, mas não querem nada com a salvação de almas. Uma vez foi perguntado para um presidente do Brasil que queria realmente fazer coisas pelo país, que se importava, e se falava de tudo lá na política, e ele ficava pensando, e o Brasil? Aí uma vez um grande empresário veio a esse presidente, começou a falar da proposta dele, e o presidente da República falou assim, e o Brasil? E esse empresário disse, presidente, Brasil? Então, assim como muitos na política não estão preocupados com a nossa nação, com o povo, há muitos no meio evangélico que não estão nem aí para a salvação de almas e estão fazendo isso por dinheiro. Então, Judas fala exatamente o que nós precisamos ouvir, que Jesus Cristo é o centro de tudo, Ele é o Senhor de tudo e somente nele há salvação e vida eterna. E ele está chamando a atenção para a gente rejeitar falsos ensinos da igreja e rejeitar tudo aquilo que é contrário às sagradas escrituras. Ok? Então vamos ler. Eu vou ler aqui a parte, primeiro capítulo 1 de Judas. Ele diz, eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege, que vocês tenham mais e mais misericórdia, a paz e o amor de Deus. Essa é a introdução da carta. Ele está se dirigindo a servos verdadeiros de Jesus, a filhos de Deus verdadeiros, e ele está chamando a atenção para que o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas, Jesus Cristo como sendo o centro de nossas vidas, é o principal para a vida cristã. Ações feitas sem a direção de Jesus, sem o Espírito Santo, é religião, e a religião não salva ninguém, a religião só causa confusão, e a religião falsa só causa discórdia e morte. Então Jesus é a base, Jesus é o centro, é a base, é a pedra angular, é o topo, é a cabeça da igreja. Tudo está centrado nele, dele, para ele, por ele. Judas continua, meus queridos amigos, eu quero fazer esse chamado a vocês, de fazer tudo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas nos foi dada. Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da vossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro das suas limitações da própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os tem guardado para aquele grande dia em que serão condenados. Lembre-se dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como eles, como aqueles anjos, e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Está falando aqui como exemplo que homens maus entraram na igreja sem serem percebidos,
tendo aparência de piedade, querendo se passar por santo, melhor que os outros, aquelas coisas que nós conhecemos, e simplesmente eles têm uma desculpa para a própria imoralidade deles. E ele está chamando a atenção que se os anjos que antes estavam no céu, na posição de autoridade, na posição de glória que Deus os deu, e abandonaram e foram punidos ao inferno, ainda mais essas pessoas que verdadeiramente têm feito coisas horrorosas nas igrejas. Não é o fato de nós julgarmos, mas o fato de nós atentarmos para as Escrituras, para nós não sermos enganados. Se os anjos foram jogados no inferno por causa das suas atitudes erradas e imoralidade que praticaram, esses homens que praticam essas coisas e que criam divisão, que criam discórdia e que afastam as pessoas, os pequenininhos de Deus, eles também sofrerão a mesma condenação. Continuando. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o seu próprio corpo. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens que entraram na igreja disfarçados xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto como animais selvagens, são estas coisas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como ondas bravias do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre em um lugar na mais profunda escuridão. Essa é a mensagem, queridos. Judas está chamando a atenção que esses homens perversos que não se arrependem de fazer o que é mal contra o povo de Deus, contra os escolhidos do Senhor, e que estão lá